Olá, meus alunos, tudo bem? Estamos aqui então para continuar a nossa matéria, né? A gente já tinha visto bastante da parte de triângulos, agora a gente vai partir para a parte de quadriláteros. Quadriláteros também, assim como os triângulos, são divididos em alguns grupos e cada grupo tem a sua propriedade específica. Vamos ver um pouquinho sobre isso então. Primeiro, vou falar para vocês sobre os elementos de um quadrilátero. Sempre que a gente fala em elementos, a gente tem que ter noção que todo e qualquer quadrilátero apresenta esses elementos. O primeiro deles, que é o que forma o quadrilátero, é o lado. Lado nada mais é do que um segmento de reta. Se a gente colocar os 4 segmentos de reta ligados entre si, a gente vai formar um quadrilátero qualquer. Outro elemento importante, a ligação entre dois lados, que forma essa quina, que é o que a gente chama de vértice. Então, vértice é a ligação entre dois lados. A gente viu como tem o vértice, gera uma abertura entre os lados. Essa abertura é o que a gente chama de ângulo interno. Existe o ângulo externo também, mas por enquanto a gente não vai falar sobre ele. A gente tem que ter noção que o ângulo interno é o que está dentro do quadrilátero. Coloquei para vocês aí alfa, beta, gama e delta. São os ângulos internos a esse quadrilátero. E também tem o segmento de reta que liga dois vértices não adjacentes. Vértices adjacentes são os que formam o lado. A com B, B com C, C com D e D com A. Mas agora, se a gente ligar o A no C ou B no D, a gente vai ter o que chamamos de diagonal. A diagonal, então, é o segmento de reta que liga dois vértices não adjacentes. Ok? Com esses 4 elementos, a gente define um quadrilátero. Agora a gente vai ver os tipos de quadrilátero. Sempre que a gente fala em tipo, é porque eles têm características em comum. O primeiro e mais simples que a gente vai ver é o paralelogramo. Ele tem esse nome, é bem autoexplicativo, né? Porque os lados deles são paralelos. Olha lá, o lado AB é paralelo ao lado CD. O lado AC é paralelo ao lado BD. E uma coisa importantíssima também é que os lados paralelos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. A gente lembra disso de triângulos congruentes, né? Então, AB tem a mesma medida de CD e AC tem a mesma medida de BD. Os ângulos opostos são congruentes. Então, o ângulo A tem a mesma medida do ângulo D, o ângulo C tem a mesma medida do ângulo B. Mais do que isso, os ângulos adjacentes somados valem 180 graus. Então, o A mais o C medem 180 graus, o A mais o B medem 180 graus e assim por diante, né? Qualquer par de ângulos adjacentes vai formar 180 graus. Agora, o losango. Vamos ver as características do losango. Lados opostos paralelos. Então, é exatamente igual a gente viu no paralelogramo. Só que aqui no losango, todos os lados são congruentes. Então, como se fosse todos os lados ter a mesma medida. Ângulos opostos congruentes, a gente já viu. E agora, no losango, a gente tem umas características que dizem respeito às diagonais também, coisa que a gente não tinha nos paralelogramos.
No losango, a gente tem que as diagonais intersectam perpendicularmente. O que isso quer dizer? Que se interceptam de forma perpendicular, formando 90 graus. Eu até coloquei aqui para vocês, olha lá, o quadradinho de 90 graus aqui. As diagonais formam 90 graus entre si. E as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. Olha só. Lembrando, né, que a gente tem 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. As diagonais dividem esses ângulos em 2 iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Trapézio. Trapézio é o que tem menos características. A gente não diz nada a respeito das diagonais, a gente não vê nada a respeito dos ângulos. A gente só sabe que em um trapézio, 2 lados são paralelos e 2 lados não são paralelos. No exemplo que eu coloquei para vocês, AB é paralelo a DC, mas AD não é paralelo a BC. Trapézio mais simples, né? Menos propriedades. Retângulo. O retângulo é bem parecido com o paralelogramo, só que uma característica específica do retângulo é que ele tem todos os ângulos retos. Até por isso o nome, né? Retângulo, ângulos retos. Em um retângulo também, as diagonais são congruentes. Coloquei para vocês um exemplo de diagonal, a diagonal D. E os quadriláteros, do tipo quadrado. O quadrado, ele é todos os quadriláteros ao mesmo tempo. Ele é um paralelogramo, ele é um losango, ele é um retângulo, ele só não é. A única exceção dessa regra dele é o trapézio, porque o trapézio tem 2 lados não paralelos, né? Então, é a única exceção do quadrado. Ele só não é um trapézio. Ele é todos os quadriláteros menos o trapézio. Olha lá. Lados opostos paralelos, todos os lados congruentes, todos os ângulos retos, diagonais congruentes, diagonais são bissetrizes dos ângulos internos e as diagonais se interceptam perpendicularmente. Se a gente for ver no quadrado, então, ele é formado por 4 ângulos retos. Se a diagonal é uma bissetriz, toda diagonal em um quadrado divide os seus ângulos internos em 2 ângulos de 45 graus. Beleza? Um exemplinho aí então, né, só para a gente ver um pouco de número também. Falei, calcule o valor de x. A gente sabe que isso aí é um paralelogramo. Nos paralelogramos, os lados opostos são congruentes. Por isso que 3,6 mais x é igual a 7,6. Passei o 3,6 para lá como menos, nosso x igual a 4 centímetros. Coloquei centímetros na resposta, porque o enunciado está em centímetros também. Beleza? A mesma coisa para os ângulos. Ângulos opostos são iguais. 3x menos 10 é igual a x mais 50. Passei o x para um lado, menos 10 para o outro. Fazendo o nosso algebrismo simples, achamos que x igual 30 graus. Aí agora um de x e y. Então, primeiro a gente acha o y, depois a gente acha o x. Como que a gente faz para achar o y? Sabendo que a figura é um paralelogramo, em um paralelogramo, ângulos opostos são iguais. Achado o valor de y, partimos para a segunda fórmula. Em um paralelogramo, ângulos adjacentes são iguais. Então, 9y mais 16 mais x igual a 180. Então, gente, essas duas regras que a gente tem que lembrar. Ângulos opostos são iguais, ângulos adjacentes somados resultam em 180 graus.
Com isso, a gente mata o exercício. No mais, galera, sobre a introdução de quadriláteros é isso. A gente ainda vai ver muita coisa, mas por enquanto, sabendo essas teorias já vai ajudar bastante a gente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Fiquem de olho no Google Sala de Aula e nas listas de atividades. Um abraço a todos e bons estudos.